Bom dia a todos, bom dia a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado Investimentos. Hoje, segunda-feira, dia de conhecer as expectativas aí para os nossos indicadores macroeconômicos, para o termômetro da nossa bolsa também. Além disso, a gente vai repercutir aqui o payroll da sexta-feira, né, que a gente teve aí a divulgação dos dados de emprego lá nos Estados Unidos, mexeu muito com o mercado na sexta e hoje, então a gente vai passar sobre esse assunto, mas não vamos deixar aí de falar de assuntos importantes também aqui do nosso Brasil. Vamos falar da Enel, né, e desse apagão que a gente teve em São Paulo. Tem também dados de balança de pagamentos, balança comercial, um monte de assuntos ainda para a gente tratar com vocês. Mas antes de tudo, André, bom dia, como você está? Bom dia, Débora, bom dia a todos os nossos espectadores. Hoje um dia que tem bastante notícia represada, inclusive, né, porque teve um feriado prolongado, não muito agradável para a maior parte dos paulistanos, que teve esse apagão aí, que tem gente que ainda não teve a luz restabelecida nas suas residências. Então vamos falar um pouco da privatização e seus efeitos, vamos falar das balanças de pagamento comercial que saíram também. Os dados saíram hoje e na última semana também, então vamos repercutir um pouco. Vamos ver como o mercado passou esse fim de semana, né? Parece que o mercado está bem tranquilo, não teve falta de luz na casa dele, que quase não se movimentou. Mas como sempre, né, Débora? A gente vai lá e começa falando aí dos dados do nosso mercado, né? Dos mercados mundiais, Ásia e tudo mais, né? Então, o que você tem para dar de expectativa para a gente aí em relação a isso, Débora? Bom, não tem como começar aí falando do dia de hoje sem falar de sexta-feira, porque sexta-feira foram divulgados os dados de mercado de trabalho dos Estados Unidos, né, o conhecido como payroll, e a gente vai tratar aí esses assuntos com vocês, porque eles mexeram muito na sexta-feira. Sexta-feira era um dia de liquidez mais reduzida aqui no Brasil. A gente vinha de um feriado, né? Então na quinta-feira o mercado esteve fechado. Na sexta-feira é um dia de pouca liquidez, porque muitas das posições já são tomadas na própria quarta, como até a gente explicou aqui. Mas dentro dessa agenda esvaziada, porque por aqui não saíram indicadores, quem tomou aí uma grande proporção, inclusive aí na nossa bolsa, foi o payroll. Então a gente vai falar dele aí com vocês hoje. Vamos falar inclusive do movimento que ele trouxe para a Ásia hoje de manhã. Então um dia aí, vamos começar o dia falando da sexta-feira. Então, vamos retomar um pouquinho os dados de emprego lá dos Estados Unidos. E eles indicaram, né, um desaquecimento, não diria desaquecimento, mas aí um arrefecimento do mercado de trabalho. Os dados ficaram abaixo do projetado em todas as métricas apontadas pelo payroll. Então, a gente vai trazer esses dados para vocês e explicar como é que eles bateram no mercado e por que a gente teve altas tão expressivas na sexta-feira e, inclusive, fechando a semana num terreno tão positivo. Então, quando a gente olha aqui os dados de desemprego, esses dados são de outubro lá nos Estados Unidos, a gente vê que o desemprego ficou em 3,90, então ele teve ali uma alta em relação a setembro e ficou acima do esperado. O mercado projetava para a taxa de desemprego nos Estados Unidos 3,8%. A gente teve aí 3,9%, então um desemprego maior do que o esperado nos Estados Unidos. Já pensando em criações de novos empregos, e aqui tem esse nome mesmo, tá? É relatório de emprego não agrícola, porque ele pega ali os empregos urbanos, que são a maioria mesmo ali dos dados dos Estados Unidos, né, das vagas criadas. Então, quando a gente olha esse número é em 1.000, tá? Então, no mês de outubro, né, mês passado, a gente teve 150 mil postos em trabalho criados ali no setor urbano dos Estados Unidos. A expectativa era 180 mil, mas vale lembrar que a gente veio de setembro de uma criação de 336 mil postos de emprego, ficando inclusive no dobro do esperado no mês passado. Então, dessa vez, o mercado manteve ali sua projeção, né? O mês passado era de 170 mil novos postos, a gente teve 336. Essa projeção foi praticamente mantida, a gente tinha até um aumento por conta do mês passado ali, né? Se ia ter uma tendência ali mantida de aumento de criação, então a gente teve ali 180 na projeção e 150 mil nos dados reais. Então, outro dado que veio abaixo do esperado, mostrando que o mercado de trabalho está menos aquecido do que o projetado. Quando a gente olha o terceiro gráfico é ganho médio por hora, né? Lá nos Estados Unidos a gente tem essa métrica de ganho por hora na variação mensal, então em relação ao mês passado.
e ela também ficou abaixo do esperado. Era uma expectativa de alta de 0,30% no ganho mensal por hora, e a gente teve aí praticamente uma estabilidade em relação ao mês passado, ficando em 0,20%. Então, o que aconteceu ali nos mercados depois que esses dados do payroll foram divulgados? A gente já tinha tido uma quarta-feira que mostrou ali que os Estados Unidos mantiveram as suas taxas de juros inalteradas, né? Não teve ali uma alta em relação ali à taxa de juros praticada, e aí o mercado passou a esperar, depois da divulgação do payroll, que a gente tivesse continuidade nessa manutenção, então que não vai ter nova alta de juros nos Estados Unidos na última reunião do ano, que acontece em dezembro. Então o mercado está mais tranquilo em relação às taxas de juros. Esses dados vieram até para reforçar essa expectativa de manutenção, mostrando que por lá talvez esteja no fim do aperto monetário, então não tenham novas altas nos juros. Isso mexeu muito com os mercados, como eu falei, aqui no Brasil era um dia de agenda esvaziada, então a gente teve uma alta de 2,7% na nossa bolsa na sexta, porque esses dados impactaram muito, teve um grande aumento do apetite pelo risco, a gente sabe o quanto isso influencia mercados emergentes, então a gente teve uma alta aqui da nossa bolsa puxada por esses dados aí do payroll abaixo do esperado, o que é até uma coisa difícil de se falar, porque aumentou o desemprego, a gente teve uma renda ali, um aumento de renda menor do que o esperado e criação de vagas também menores do que o esperado. Então aqui a gente vê, né, que é um assunto difícil até de falar, porque eles estão comemorando dados piores do que o esperado do desemprego. Mas isso fez com que as taxas de juros arrefecessem e a gente teve um dia muito positivo lá nos Estados Unidos também na sexta. Então um dia aí bem positivo, levando as bolsas para as melhores semanas. Então, Nova York teve sua melhor semana de 2023, os 3 índices tiveram ganhos acima de 5% no acumulado, e o nosso Ibovespa ali ficou também acima dos 4% no acumulado da semana, melhor patamar desde abril de 2023. Depois a gente vai passar no termômetro da Bolsa, e lá tem o dado, né, a alta certinho, se bateu a expectativa ou não, mas um dia aí bem positivo, levando a semana também bastante para o positivo. E isso influencia a Ásia nessa abertura, né? É verdade, né? Então você tem dados da Ásia também, né? Vai colocar na sua tela agora para todo mundo ver o que está acontecendo aí na Ásia, né? Então a gente tem alta ou baixa, né? Estamos com uma alta considerável aí no KOSPI, que é da Coreia do Sul, né? O índice da Coreia do Sul, então. É tudo isso por causa do payroll, Débora? Não só pelo payroll, mas grande parte pelo payroll. Então, quando a gente vê dados da Ásia hoje, todas as bolsas ficaram no terreno positivo, não teve aí nenhuma exceção a esse movimento positivo vindo de Nova York. Então, visto que as bolsas lá subiram muito na sexta-feira e aqui também, né? Então, um movimento bem global de altas na sexta, esse movimento positivo chegou na Ásia. Então, a gente viu bolsas ali subindo 2%, 3% na Ásia, mas o KOSPI ele foi uma exceção, inclusive subindo acima da média, né? Ele foi o destaque mesmo, ele subiu 5,66% nessa segunda-feira, mas a gente tem um ponto importante também ali na Coreia do Sul, porque tiveram mudanças ali, modificações em relação a vendas descobertas no mercado de bolsa. Mas o grande otimismo veio justamente dessa expectativa de que os Estados Unidos possam manter as suas taxas, então não vamos mais ver o ciclo de altas acontecendo, e que talvez eles inclusive cortem mais cedo. Então a expectativa era ali para setembro que começassem os cortes, e a gente já começa a ter uma probabilidade maior já para o meio do ano, então entre junho e julho. Então, essa expectativa está, inclusive, mostrando que os Estados Unidos podem cortar as taxas de juros mais cedo. Então, isso acaba também impulsionando o apetite pelo risco. Então, nessa segunda, a gente ainda tem reflexo do movimento de sexta-feira. Até alguns dirigentes do Banco Central dos Estados Unidos, o Fed, deram uma sinalização para um posicionamento mais brando, né, que a gente chama dovish no mercado. Então, a gente teve aí essa sinalização realmente para um fim de aperto monetário por lá. Boa notícia para os juros, né, que devem aí arrefecer depois de patamares tão altos. Sim, não, e tá todo mundo, os mercados inteiros estão dependendo dessas taxas de juros aí, que tá um problema mesmo, né? Nenhum mercado tem apetite por risco, as bolsas estão caindo consideravelmente, a gente vai até mostrar alguns dados aqui também da balança de pagamentos que explica isso, né? Mas essa taxa de juros, essa expectativa de alta, baixa, manter aí tudo para saber se a economia americana está indo bem ou mal, né?
Acho que agora, pelo menos, essa novela encerra um pouco aí com esses últimos dados. Vamos agora, então, para o nosso Brasilzão, Débora, porque a gente tem aqui toda segunda-feira sai o relatório Focus, né? E você tem que de novo, teve uma instabilidade tremenda, né? Então, o mercado financeiro aí, ou ele ficou sem luz e não viu nada, então é por isso que não teve nenhuma mudança, ou ele realmente foi para a praia e teve um bom fim de semana, porque não teve nenhuma mudança. Uma mudança muito marginal de 0,01%, pontos percentuais, 0,01 ponto percentual em relação à expectativa da inflação do ano que vem. Temos até aqui um gráfico aqui para mostrar para vocês, né? Ó, tudo igualzinho ao que estava na semana passada, tudo exatamente igual. Então, o que a gente tem? Não teve nenhuma mudança em nenhum dado, até porque a semana foi muito curta, né? E a economia do Brasil aqui mesmo só funcionou mesmo de segunda a quarta-feira e sem a divulgação de algum dado relevante. Então, ainda tem a previsão de uma inflação dentro da meta para os 2 anos de 4,63 e 3,91 para o próximo ano. Você tem um câmbio que deve girar por volta de 5 esse ano e para o próximo também por volta de 5, mas 5,05, né? Então 5 centavos um pouco mais caro. Ainda tem a previsão de um PIB de quase 3%, de 2,89 para esse ano e para o próximo de 1,5. E a Selic ainda com o mesmo ritmo, de cair na próxima reunião em 0,5 pontos percentuais e terminar o ano em 11,75. O mercado parece que deixou isso dado. E no próximo ano ainda se espera, né, que a Selic termine o ano em 9,25. Então, Débora, o mercado aí não teve nenhuma mudança aí muito radical aí, né? Poucas vezes eu vi tanta estabilidade, assim, quase um copia e cola da semana passada. Exatamente. A gente viu também, né, essa perspectiva até mais estável do mercado em relação à Bolsa. Então, na sexta-feira, saiu o termômetro da Bolsa, né, que mostra qual a expectativa do mercado financeiro para o fechamento dessa semana. E a gente teve ali uma expectativa bem dividida, né, sem muitas discrepâncias. Então, um mercado bem estável aí também em relação ao termômetro da Bolsa. Vocês estão vendo aqui, a gente tem do dia 18 de setembro até o dia 6 de novembro, né? Na verdade, a semana começa no dia 6 de novembro, termina agora no dia 10. A gente tem aí a Bolsa, qual foi o fechamento da semana. Então, na semana passada, a gente teve 4,29 de alta acumulada na semana, 57% das pessoas, né, dos entrevistados, dos agentes de mercado entrevistados, acreditava que a Bolsa ia subir, então acertaram, né, os agentes que esperavam alta, que na verdade era a maioria, né, acertou 4,29 de alta, então muito aí puxada por esses dados do payroll e também aí da super quarta, né, que acabou mostrando aí que os Estados Unidos mantiveram taxa, a probabilidade, inclusive, para a próxima reunião já bate 90% de manutenção de novo, ainda estava bem dividida, antes da super quarta e antes do payroll era de 78% de probabilidade de manter a taxa lá, e a gente sobe agora para 90%. Então, aqui uma bolsa em alta na semana passada, tinha alguma expectativa de queda ali, 14%, 28% esperava uma estabilidade, então perto do 0 a 0, nem alta nem queda, mas realmente prevaleceu aí a alta e uma alta grande. A gente não via essa alta desde o dia 18 de setembro, né? Como eu falei, foi o melhor patamar desde abril desse ano. A gente teve alguns meses bons, a gente teve algumas semanas boas, mas não nesse ponto que a gente viu na semana passada. E aí, nessa semana, está bem dividido, né? 50% espera que a Bolsa vai subir, 50% espera que ela vai fechar perto do 0 a 0, mas aí ninguém espera queda nessa semana. Lembrando que a gente veio ali de uma expectativa de 42,86% de queda na semana do dia 23. Então, a gente viu essa expectativa diminuindo semana após semana e agora zera, né? Então, não temos a expectativa de queda para essa semana na Bolsa. Então, o mercado esperando aí uma semana ou estável ou de alta, mostrando aí também essa pouca discrepância, até uma concisão maior aí no mercado em relação à Bolsa. Perfeito, Débora. Vamos falar então agora da balança comercial brasileira, que foram divulgados dados até o mês de outubro de 2023. Né? Então a gente tem agora já um resultado mais próximo do que vai acontecer até o fim do ano. Né? Você tem um superávit recorde observado de 8,9 bilhões de dólares
para esse mês de outubro. E a gente tem aqui os dados para vocês verem aqui como que está no acumulado esse ano, né? Então, se a gente for ver que esse ano a gente tem, então, um maior volume de exportações, né? A gente tem que já foram exportados em valor, né, 282,4 bilhões de dólares, né, em exportações aqui no Brasil. Se você comparar com o ano passado, até o mesmo período anterior, tá? Isso é um acumulado no ano, tá? Então você tem que, no ano passado, até outubro, você tinha 280,14 bilhões sendo exportado, então a gente está exportando mais e está importando menos. E isso aí é o que ajuda a explicar o maior saldo que a gente tem esse ano. Não é somente uma elevação das exportações. Tanto que a gente importou esse ano 202,2 bilhões de produtos em dólares, né? Obviamente, né? Não são 202,2 bilhões, 202 produtos entrando, né? Em dólares isso. E sendo que ano passado a gente tinha exportado em produtos, né? Em dólares, 229,3 bilhões. Né? Então, o que a gente tem é que a gente está exportando mais e importando menos. E isso faz com que o saldo seja bem diferente. A gente tem, então, uma diferença de 30 bilhões, ou seja, quase o dobro de saldo, né? Então, é uma diferença bem grande aí que a gente tem. Até agora, a gente tem um saldo de 80,2 bilhões esse ano já no acumulado, sendo que você tinha um saldo de 50,79, 50,8, né? Bilhões até aquele momento. Então, isso aí é muito importante aí para a economia brasileira, que isso aí pode ser um bom motor do PIB, né? A expectativa é que se chegue em 90 bilhões. Se a gente tiver o mesmo saldo que a gente observou aqui, a gente passa, que inclusive passa com alguma folga nessa expectativa de 90 bilhões. Então, tem que ter um saldo de 5 bilhões, mais ou menos, em cada um desses meses. E, se a gente for ver a régua histórica, né, provavelmente a gente vai conseguir, Débora. Uma boa, pelo menos, notícia aí vindo da balança comercial. E a gente também teve balança de pagamentos, né, divulgada aí. Outubro a gente sabe que foi um mês volátil, isso acaba impactando a balança de pagamentos. Então vamos ver aí como é que foram os dados aí da balança de pagamentos, investimentos estrangeiros, como eu falei, tem queda de quase 40% e isso acaba também refletindo bastante essa incerteza que a gente tem, né, muito recurso saiu em setembro e outubro do Brasil. Mas vamos ver os dados aí, como é que estão, né? Na verdade, os dados são até setembro, né? Os dados de outubro eles chegam só agora no mês de dezembro, né? Então, você teve uma queda de quase 40%. Pá, volta aí a notícia, ainda não estamos ainda no PMI, calma, gente. Então, a gente tem o seguinte, né, que você teve uma coisa um pouco diferente, né, porque o que acontece na economia brasileira geralmente como um todo, né, um reflexo mais ou menos da situação econômica brasileira histórica, né. A gente tem uma boa entrada de capital via bolsa e via outros recursos, porque a gente é um país que não tem uma balança de serviços muito elevada, a gente depende muito só da balança comercial para ter um superávit nessa conta, então a gente acaba tendo sempre uma melhora, né, na conta de capitais em relação a isso, né? Então, o que aconteceu esse mês e o que está acontecendo nos últimos meses é que a nossa balança comercial está tão forte que a gente está conseguindo ter, então, uma conta de transações correntes mais elevada do que a gente teria. Então, a gente está reduzindo o nosso déficit em transações correntes, que é uma coisa histórica, só que, ao mesmo tempo, a gente está reduzindo o superávit na conta de capitais, e muito porque está saindo, né, muito investimento externo, principalmente por causa dessa loucura dos juros. Pelo menos a gente tem, então, a balança comercial para contrapor uma coisa com outra, senão a gente teria problemas cambiais, a gente teria problemas nas reservas internacionais, estaríamos perdendo reservas internacionais nesse momento, mas a conta de capital, a conta da balança comercial está fazendo com que a gente evite problemas como esse. Mas a gente vê, né? A gente viu setembro, né? Setembro que começou aquela novela toda do juros, que os Estados Unidos vai crescer muito, então vai ter que aumentar juros. Começou em setembro, mais ou menos, essa novela toda. Então a gente vê aí que você tem uma queda muito grande desses investimentos estrangeiros, que são, em sua maior parte, especulativa. É bom a gente lembrar, né? Não é investimento estrangeiro que vai para fazer fábrica, não. É investimento estrangeiro na bolsa que quer ganhar seu dinheiro e sair, né? Então, basicamente, esse é o investimento que a gente está falando aqui. Mas é esse, mais ou menos, o reflexo do que aconteceu na nossa balança de pagamentos, Débora. E eu falei aqui de outubro, né? Já dando quase um spoiler aqui, porque isso deve acontecer em outubro também. Então, essa tendência deve continuar,
porque justamente a gente teve um mês de setembro muito volátil, começa a ter essa alta nos rendimentos das treasuries do meio para o fim de setembro, a gente chega a patamares recordes ali em outubro, e a gente sabe que em momentos de muita incerteza, né, quando o recurso começa a ver ali, né, um movimento global de incerteza, ele flui para o porto seguro ali dos recursos, que é justamente o Tesouro dos Estados Unidos. Então, como a gente teve um rendimento das treasuries muito alto no mês aí, já no fim de setembro e em outubro também, esse recurso sai desses mercados emergentes, né, acaba saindo da nossa bolsa, sai inclusive muitas vezes da nossa renda fixa para buscar essa segurança no título, né, no mercado de títulos públicos dos Estados Unidos. E isso acaba influenciando na balança de pagamentos, né, acaba influenciando no nosso dólar também, né, que a gente teve ali uma alta, né, nesses últimos meses. Então, aqui a gente tem esse movimento, né, de saída de recursos, como o André muito bem falou, meramente especulativos. Eles vão para onde o ganho é maior, né, se eles tiverem uma expectativa que mercados emergentes vão ter ganhos maiores, eles voltam, né, então é um recurso que não tem compromisso com capacidade produtiva, é um recurso que não tem compromisso ali com o país, ninguém está ali alocado em uma posição ou outra porque acredita que aquele investimento, né, vai trazer ali algum ganho que não seja o lucro, né, então não é para fomentar nenhum mercado, como eu sempre falo, é justamente para ganhar no curto prazo e sair antes aí de uma queda e se proteger em outros mercados. Depois volta, né? Então esse fluxo, né, de recursos que saiu do Brasil e acabou, inclusive está muito instável, né, está muito volátil. Esse ano a nossa bolsa ela está aí com muita dificuldade de se manter no terreno positivo. Então a gente vê realmente esse fluxo de recursos saindo sem nenhum compromisso. Então isso acaba refletindo nesse dado. Então outubro não deve ser muito diferente. Mas vamos falar agora da Enel, né, e do apagão que a gente teve aqui em São Paulo, né, desde aí o feriado, na verdade, desde a sexta-feira, a gente teve ali aquelas chuvas, né, aqueles ventos muito fortes, isso acabou derrubando muitas árvores, acabou também atrapalhando muito aí a rede elétrica de São Paulo. E a gente tem um descaso, como diz a própria notícia aqui, da Enel com os seus consumidores, aí, com os moradores de São Paulo, que muitos ainda estão sem luz, né? Algumas ligações, aí, alguma energia foi retomada até ontem, mas muitos brasileiros, muitos paulistanos, na verdade, ainda sem luz, né? E a gente vê, né, esse descaso mesmo, né? A Enel não está dando conta de responder ali as reclamações, não está dando conta, inclusive, de retomar a energia aí em alguns pontos de São Paulo, e a gente sempre entra naquele discurso, né? Mas se privatizar, por exemplo, que a gente tem a discussão agora da Sabesp, a prestação de serviços vai melhorar. E a gente vê aqui um exemplo claro, né, da Enel, que não é bem assim, né? Então, foi uma empresa privatizada, ela está aí na mão da privatização, né? Está na mão do setor privado, e a gente vê que não tem nenhum compromisso com os paulistanos aí que pagam suas contas de luz, né? Não tem nenhum compromisso em dar muita satisfação, então a gente tem ali aquelas notinhas que são praticamente também um copia e cola, e a gente vê essa situação, né, de um serviço mais caro e também uma prestação mais precária, o que não choca ninguém, porque a gente sabe que o mercado privado sempre quer buscar lucro, né? Essa é a lógica, buscar a maximização do lucro com corte de custos. E eles fizeram isso, né? O que eles fizeram nos últimos anos? Né? Aumentou consideravelmente o lucro da empresa. E todo mundo sabe que aqui em São Paulo, pelo menos quem mora aqui em São Paulo, sabe como é uma beleza o serviço da Enel, né? Que se garoar você já tem probabilidade de acabar a luz, né? Porque é sempre um grande problema isso. E além de tudo, pelo que consta, né? Desde 2019, quase 4 mil funcionários foram demitidos e funcionários que justamente faziam essas manutenções preventivas aí da rede elétrica. E é uma coisa assim absurda, né? Porque se a gente for pensar, por que se diz tanto que a iniciativa privada é melhor do que o serviço público, né? Se a gente for pegar bem na teoria do pessoal que é liberal mesmo. Não vamos nem entrar aqui em teoria heterodoxa, em teoria de economista progressista, não, vamos entrar na teoria liberal mesmo. O que é? A iniciativa privada ela é melhor do que o serviço público justamente porque você tem concorrência.
Existe concorrência. É possível você ter concorrência em distribuição energética? Não, não é possível. É o que a gente chama de monopólio natural. Não tem como você ter duas empresas oferecendo energia elétrica ao mesmo tempo. Imagina, a gente já tem aquela quantidade de cabo em São Paulo. Imagina dobrar aquilo, né? Então, não seria impossível você ter duas empresas de energia elétrica fornecendo energia elétrica para as pessoas aqui em São Paulo. Então, é justamente isso que acontece. Você não privatiza monopólios naturais, porque eles são caros, custos de manutenção são muito elevados, então, e a empresa vai querer sempre aumentar o seu lucro, então você tem que ter uma fiscalização muito boa para você conseguir uma privatização, e não é o que está acontecendo aqui, né? A ANEEL pode fazer tudo à vontade, tirar o saque do ar e não acontecer nada com ela. Então, não é possível, quando você tem um monopólio natural, você privatizar esse setor. Então, a água, que também é um monopólio natural, não tem como você ter 4 canos de esgoto para atender sua casa, que só vai ter um cano de esgoto e vai ser aquela única empresa. Imagine isso. A gente está o quê? 4 dias sem luz aqui em São Paulo. Imagina você ficar 4 dias sem água na sua casa, o que você vai fazer? Que beleza que vai ser. Então, esse é só um filminho, só um aquece aí para o que pode acontecer aí se você realizar essa privatização da Sabesp. Sendo que no mundo inteiro, esses serviços públicos eles estão sendo revertidos, estão sendo reestatizados. Nos países comunistas, por exemplo, como Alemanha, Inglaterra também, outro país muito comunista, né? Então, você tem que, nesses países da Europa, está sendo tudo reestatizado. Então, é isso que está acontecendo, gente. Então, menos, tá? Então, a gente tem que lembrar o que está acontecendo, o que é a iniciativa privada, que ela só quer saber de lucro. E é isso que acontece quando você tem, então, uma situação de emergência. Ela está despreparada. Então, é isso que acontece, Débora. Exatamente, porque corta custo de manutenção preventiva, né? E demite, inclusive, funcionários. Então, tem um quadro menor trabalhando naquele sistema, com um corte de custos ali para aumentar lucro, e aí o compromisso realmente com o consumidor, ainda pensando nesse monopólio, fica realmente de lado. E a gente não tem esse exemplo só na Enel. Se a gente pegar aqui em São Paulo, a gente tem o mesmo no sistema de transporte, na parte que é privatizada, que aqui em São Paulo, para quem não sabe, é até carinhosamente apelidada de via morosidade, né? Não é à toa, porque vive dando problema. Mesma coisa, mesmo quadro, lá no Rio de Janeiro, que a gente tem ali também a água, né, sendo privatizada, contas altíssimas, as pessoas com dificuldade de pagar a conta de água e o serviço não melhorou, né, pelo contrário. Então, a gente vê todos esses exemplos acontecendo no momento que a gente está discutindo a privatização da Sabesp aqui em São Paulo, né, que é um absurdo e que vai caminhar na mesma toada. Então, não vai chocar ninguém, caso seja privatizado, que a gente começa a ter esse problema na nossa água também, com contas altíssimas, né? E a água, a gente está falando de um bem aí, de um recurso indispensável, né? A energia também, mas a água mais ainda. Então, um recurso natural, enfim, né? Que acho que é um bom momento, inclusive, para acontecer isso, para as pessoas refletirem no que elas estão, às vezes, apoiando, né? Então, acho que esse exemplo e tantos outros que aconteceram nesse período aí, nesses últimos tempos, eu acho que vem justamente para reforçar que não tem que privatizar esse tipo de serviço. Sim, sim. Débora, 2 minutinhos para a gente fazer, então, os fechamentos, as aberturas de mercado, então. Vamos para a sua tela aí para a gente colocar, então, para ver o que está acontecendo no mundo? Olha, a gente tem aí, né, uma abertura positiva no Ibovespa, né? Aqui a gente tem a Nasdaq e o EWZ ainda não atualizaram, mas devem caminhar no terreno positivo também hoje, junto com o S&P 500, né, que está aí quase tão positivo quanto a nossa Bolsa. E esse reflexo, como eu falei, ele vem justamente de sexta-feira. Então, não tem nenhuma divulgação hoje, aí não uma divulgação tão forte. A gente tem algumas divulgações de resultados corporativos que vão acontecer depois do fechamento do mercado. Então, a gente tem aí alguns resultados importantes que saem depois do fechamento, como o Itaú Unibanco, Engie. A gente tem alguns realmente dados importantes, mas quem está puxando o Ibovespa para o terreno positivo e o S&P 500 também é justamente esse fechamento positivo de sexta-feira e essa expectativa de que os juros vão ser mantidos na próxima reunião nos Estados Unidos e devem cair mais cedo no ano que vem.
Quando a gente olha o reflexo disso no dólar, ele também aparece, né? Então o dólar que esteve até um pouquinho no terreno positivo hoje, porque caiu bastante na sexta, já foi para o terreno negativo, então está perto da estabilidade, mas cai, né? Uma leve queda de 0,010, acompanhando o DXY, que mede o dólar frente a seus pares, que também cai aí perto da estabilidade em 0,06. Então a gente tem esse movimento negativo, né, vamos pensar assim do dólar, mas negativo, diria, o real se fortalecendo frente ao dólar e os pares também se fortalecendo frente ao dólar. Então aqui o dólar em patamar de R$ 4,90. E um ponto que eu acho que vale a pena falar é o petróleo Brent, que sobe 1,10% hoje, porque a gente teve um anúncio ali da Arábia Saudita e da Rússia que eles devem continuar ali com uma produção mais enxuta de barris de petróleo até o fim do ano. Então, mesmo que tenha algum aumento de demanda, que já foi inclusive apontado, eles não vão aumentar a produção, inclusive podem cortar e restringir um pouco essa oferta até o final desse ano de 2023. Então, isso acabou impactando um pouco aí o valor do petróleo Brent, que agora é operado aí em $86 por barril, alta de 1,12, o que também pode impactar aqui os nossos mercados, justamente por conta do peso das commodities no Ibovespa. Essa alta do petróleo pode puxar aí um pouco ações como a Petrobras e outras ligadas a petróleo para cima. Mas a gente tem aí um retrato mais positivo, né? Como eu falei, a Ásia fechou bem positiva, então o Nikkei 225 sobe 2,35, lembrando que a gente teve feriado lá no Japão na sexta, e o Xangai Composto subindo 0,91. Então, realmente um dia mais positivo para as bolsas, justamente pelo aumento do apetite pelo risco, que aconteceu aí com essa queda dos rendimentos das Treasuries, que estavam nos maiores patamares desde os anos 2000. Perfeito, Débora. Eu sei que a gente tinha ainda o PMI para falar, né? Mas a gente deixa para amanhã para a gente fazer pelo menos uma análise mais completinha, tá? Para não fazer correndo, né? Acho que é melhor. Então, eu só queria então passar no Sossecasa, né? Porque a gente hoje continua aqui no ICL com uma programação normal, com uma programação que vale muito a pena você assistir, inclusive, né? A partir das 5 horas da tarde você já tem o rolê ICL com o nosso querido William De Luca lá. E logo depois, aí, às 6 horas, você já tem o ICL Notícias segunda edição, com a nossa dupla de Chicos e a Gabi Varela. 7h30 começa o Sinapse com a Robertinha Garcia e o César Calerron. Então, das 5 até as 8h30, você tem uma super programação aí para ver do finalzinho da sua tarde até o comecinho da sua noite. E amanhã, vocês já sabem, né? Desde as 7 horas, com toda a programação que vocês já conhecem, a gente tem o Desperta logo de manhã, em seguida ICL Notícias, primeira edição, o Em Detalhes, aprofundando aí um assunto do dia, e a gente aqui a partir das 11 horas, trazendo as notícias aí do mercado, dos investimentos, da economia, trazendo essas atualizações todas. Então, essa semana é marcada por bastante divulgações, então a gente deve ter bastante coisa para trazer aí para vocês. Então, até amanhã. Até amanhã, gente. Tchau, tchau. Pois é, chegou a hora do primeiro grande lançamento do ICL na área de filmes e documentários. Você está preparado para assistir um filme que vai te tocar profundamente e revelar uma verdade que todo mundo tenta esconder? No dia 12 de novembro, um domingo, às 8 horas da noite, no horário de Brasília, a gente vai apresentar para vocês trechos do documentário De Quanta Terra Precisa o Homem e também fazer um debate incrível sobre essa, que é uma das questões mais importantes para o Brasil, a questão da terra. Junto conosco vai estar ninguém mais, ninguém menos do que João Pedro Stedley, um dos principais líderes do movimento dos trabalhadores sem terra. Estarão conosco também várias outras pessoas que têm na sua vida a luta da terra como um dos principais motores. Para você não perder esse encontro histórico e assistir trechos inéditos do filme De Quanta Terra Precisa o Homem, é só você se inscrever gratuitamente no link aqui em cima ou aqui embaixo. Não perde essa chance. Todo mundo vai celebrar a estreia do ICL no mundo dos documentários e filmes e, mais uma vez, aprender muito com a nossa plataforma.